Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar só para um breve aviso. Bem, primeiro, a gente relembra mais uma vez que se sigam as marcações em vermelho nos bancos e também para a comunhão. Que cada pessoa fique em uma marca vermelha e se na hora da comunhão não tiver uma marca vermelha, bem, espere a sua vez que ela vai chegar. Também que o uso da máscara não é uma coisa meramente, vamos dizer, formal, no sentido de colocar para entrar na capela e depois não ficar usando. Ela deve ser usada sempre, cobrir nariz e boca, e deve ser usada sempre no recinto da capela e dentro das áreas da capela. Depois da missa a gente pede que nos fique conversando na Galiléia, nas varandas, em torno da capela, nos banheiros, mas que se guarde o silêncio e o recolhimento, não se tenha conjunto de pessoas, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho de maneira bem feita. Continuamos alertando para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita eivada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita ligada também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, a astrologia, camadas da personalidade, etc. Permaneçamos atentos e não compactuemos com erro, nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos defensores de políticos e de suas posições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. E todos começaram a se desculpar. Comprei uma propriedade, comprei 5 juntas de bois e me casei. Às vezes eu falo isso, mas também acho que vale a pena falar hoje, né? O que eu vou falar hoje é muito importante. Não é nada trivial, é bastante importante. Nenhum de nós permanecerá nessa vida para sempre. Os hebreus que iam do Egito para a Terra Prometida são, a gente sabe, a imagem da situação do gênero humano nessa vida aqui embaixo. E Deus, Ele nos lembra disso com frequência. Só que ao mesmo tempo, infelizmente, nós afastamos essas luzes com frequência da nossa reflexão. E muito frequentemente nós paramos de nos dar conta de que estamos em viagem, de passagem por essa vida, como alguém que estivesse alojado num hotel e que achasse que ele vai ficar por lá para sempre, como se ele já tivesse chegado em casa. E que ele não se desse conta, ele não quisesse se dar conta de que ele está ali temporariamente. Ele não pode ficar ali para sempre. Ele precisa ir para casa. E esses homens da parábola de hoje são um exemplo disso. São um exemplo das pessoas que esqueceram certas verdades absolutamente incontornáveis a respeito da natureza dessa vida, do que a vida nesse mundo é, da natureza dela. E isso tem graves consequências no nosso modo de levar a vida católica que a gente tem. Essas ilusões, elas são muito prejudiciais e é necessário acordar, se dar conta do como elas são prejudiciais e do nosso estado de viajantes. E são ilusões que o mau espírito usa para afastar as pessoas do progresso na vida espiritual. As pessoas estão sempre procurando sinais de progresso, o que é normal, porque ninguém gosta de fazer esforço à toa. Mas há uma série de sinais de progresso que não são sinal de nada. São pura ilusão. Eu tenho muitas tentações, não quer dizer nada. Se ela é culpa sua, sim. Se elas aparecem, não. Quantos santos tiveram tentações até os últimos suspiros? Não só santos, todo mundo, muita gente. Ter tentação, não ter tentação não é sinal de nada. Finalmente, em si mesmo não é sinal de nada. Se é culpa sua, é sinal de negligência, precisa ser corrigido. Mas muita gente é extremamente dedicada e tem severas tentações. Isso não quer dizer nada em relação a progresso ou regresso. Tem certas coisas que parecem sinais e não são, outras
Um punhado de coisas são sinais de progresso. O demônio ele fica procurando afastar as pessoas de progresso para cegá-las a respeito da verdadeira natureza da vida presente e elas agirem esquecendo a situação, a condição de viajantes nesse mundo. Como se elas quisessem ficar no hotel para sempre, elas não tivessem que pagar a conta e ir embora para casa. Isso leva, evidentemente, a um atraso na conversão das pessoas, isso é uma praga, uma verdadeira praga, isso corrói a reforma de vida das pessoas e elas ficam, dentre outras ilusões, que o demônio usa para afastar as pessoas de progresso, é como a gente falou no aviso, elas se preocuparem com política e não primeiro com a vida pessoal delas. Então eu voto em alguém, se ele não cumpre o programa dele, eu fiz minha parte. A culpa é dele, não é minha. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ainda fico por fazer ainda uma explicação sobre 2 modos de vida. As pessoas que primeiro levam uma vida própria de filhos de Deus e outras pessoas que têm uma visão política da vida. Isso tem severas consequências no modo de eu me relacionar com as pessoas, com a minha família, com Deus, com a religião, e isso fica para outra ocasião. Uma visão política das coisas. As pessoas elas são como crianças, o demônio ele fica mostrando miçangas para as pessoas, uns chocalhos assim, coisas banais, triviais, não tem valor nenhum. As crianças sorriem, pegam na mão, põem na boca, não querem soltar, quando solta chora, né? O demônio fica mostrando miçangas e trivialidades para as pessoas, para desviá-las do foco que elas devem ter no progresso de viajar, enquanto viajantes nessa vida. E tudo coisa sem valor. Tem 7 ilusões que impedem uma multidão de pessoas de progredir com estabilidade, com leveza de alma, com sabedoria em viagem. E é sobre essas 7 ilusões que eu vou falar agora, que tem a ver com o que esses homens fizeram na parábola do Evangelho hoje. Comprei isso, adquiri aquilo, houve tal coisa. Ao invés deles responderem afirmativamente ao convite que recebiam para o banquete. Primeira ilusão, nós nos esquecemos de que nada dura aqui embaixo. E de fato, nós recomeçamos cada dia a viver como se o tempo fosse a eternidade. E nós nos apegamos a coisas que são transitórias como se fossem objetos que fossem durar para sempre. E contra isso, nós, padres, vamos sempre repetir essa verdade que está longe de ser trivial. Tudo passa, tudo passa. Sua esposa vai passar, seu marido vai passar, seus filhos vão passar, seus pais, eles vão passar. A capela, os padres, as missas vão passar. Tudo vai passar. Tudo. Tudo. Sempre se lembra disso. Tudo vai passar. Não se iludam. Não fiquem apegados a essas coisas. Usem elas para a vida eterna. Mas não usem elas por usá-las só. Elas têm uma bondade, mas a bondade que elas têm é recebida na medida em que elas colaboram para a gente se aproximar de Deus. É sobre esse aspecto, é com esse espírito que a gente deve usar essas coisas. Elas vão acabar. Seu marido vai acabar, sua esposa vai deixar de existir nessa vida, né? Você não vai tê-la mais, seus filhos, seus pais, os padres, a capela, os sacramentos. A gente deve usá-los na medida em que a gente se aproxima de Deus e uma hora eles vão acabar. Segunda ilusão é a gente conceber uma extensão imaginária do tempo. De supor na prática, e a gente até se convencer disso, de que o tempo é longo, de que ele é durável, de que ele não nos aperta. E o bom espírito, a graça, as meditações, nas reflexões, no exame de consciência, o nosso anjo da guarda, os padres, eles vão sempre falando, não perde tempo, vai, não perde tempo, não fica perdendo tempo com banalidade. O tempo não é para sempre, ele vai passar, com serenidade, com recolhimento, mas vai indo, não fica perdendo seu tempo com banalidades. Não tem muito tempo. A terceira ilusão é de que tem paz e felicidade onde ela não está. E com relação a isso, as pessoas, coitadas mesmo, as pessoas são todas coitadas em relação a esse ponto. Elas vivem a respeito dessa questão da felicidade e da paz como se elas fossem dementes. 1000 e 1000 vezes as pessoas
recebem duras lições da vida por terem colocado a expectativa de serem felizes, de terem serenidade, de terem finalmente acertado a vida delas, possuindo alguma coisa, realizando tal projeto de vida, etc. Elas levam severas lições de vida por terem feito isso e elas recomeçam de novo. Elas acreditam que a felicidade, que a paz, a serenidade de espírito vai ter na conclusão de um projeto, em ter tal coisa, em ter tal pessoa. Isso 1000 vezes, e 1000 vezes elas recomeçam. E as pessoas não aprendem que a felicidade, a serenidade, a paz, ela está não numa coisa, mas num certo modo de levar a minha vida. Um modo levado conforme a razão, iluminada pela fé, alimentando a minha vida de verdades e usando essas verdades. É um certo modo de levar a vida que faz com que ela seja feliz. A felicidade, ela não é uma coisa, ela é a qualidade de um certo modo de vida que eu levo. E as pessoas, elas têm sede, elas têm fome de felicidade, 1000 vezes elas aprendem, levam bordoadas da vida, né? Elas não aprendem que elas têm que mudar o modo delas lidarem com as coisas e não esperar um alinhamento astral, né? Quero dizer assim, um conjunto de circunstâncias que não depende delas e que é raríssimo, né? A gente já falou mal da astrologia aqui no começo, né? De um conjunto de circunstâncias da vida sem que fossem comparáveis a um alinhamento de planetas, né? Que acontece uma vez a cada dezenas e dezenas de anos, né? Para eu ser feliz. A felicidade depende da vontade das pessoas e da graça. E a graça a gente tem quando a gente pede. Deus sempre dá. Deus sempre quer que as pessoas se salvem. Ele sempre dá a graça. Não é esse projeto de vida, ou essa pessoa, ou essa coisa que vão me dar felicidade. É o modo como eu levo minha vida. Nas aulas, nas conferências de sexta-feira, a gente começou a falar de José do Egito. A gente vai mostrar como ele vai ser feliz e vai ser sábio pelo modo como ele lida com os irmãos dele, com a escravidão dele, com a tentação que a esposa do mestre dele oferece para ele, como ele lida com isso, como ele lida com 2 anos na cadeia de maneira injusta, como ele lida na riqueza, quando ele vai ser vice-rei do Egito, quando ele estava como escravo. Em qualquer situação ele tem um certo modo de lidar com isso. É isso que faz com que ele seja sábio e feliz. Não é se ele está na cadeia ou se ele está no palácio que faz ele feliz ou triste. É um modo dele levar a vida dele. As pessoas levam 1000 e 1000 bordoadas da vida, elas não aprendem. Isso é a terceira ilusão que tem que ser podado, né? Tudo é vaidade. Quarta ilusão, desconhecimento da importância da vida. A inteligência machucada pelo pecado original, mal habituada por um monte de vícios, de maus hábitos, ela consegue assim corromper tudo, até as coisas boas que Deus dá. As pessoas, elas dão uma importância e um apreço para coisas fúteis na vida aos montes. E para o aspecto sério da vida, elas levam assim com uma trivialidade escandalosa. Elas não levam a sério as coisas. Elas são como crianças, consideram miçangas e chocalhos coisas assim de uma importância enorme. Se apegam assim, quando arranca da mão da criança, ela chora, né? Quando vai dar comida mesmo para a criança, não quer. As pessoas são crianças. Elas não levam a sério as coisas sérias da vida, elas ficam dando uma importância enorme para trivialidades, né? São eternos adolescentes. Acho que isso ou aquilo ali é um super projeto de vida, eu tenho que dedicar minha vida para ele. Depois que é adulto, fala com quanta bobagem me preocupei na minha juventude. Coisa séria mesmo, me dediquei e depois tem que ficar correndo atrás para corrigir o prejuízo. As pessoas, elas não ficam dando valor para o lado sério da vida. E o cuidado que nós devemos ter pela alma da gente nos obriga a admitir que aqui embaixo, nessa vida, não há atos indiferentes. Não há um só ato racional, deliberado, voluntário, feito com liberdade, que seja indiferente. Ou esse ato nos aproxima do céu, ou ele nos aproxima do inferno. Ou ele me faz começar nessa vida o céu, ou me faz começar nessa vida o inferno. Ou ele me conduz a Deus, ou me afasta de Deus, a favor de Deus ou contra Deus. Ou ele me acrescenta méritos, ou ele me acrescenta culpa. Ou ele me acrescenta direito a uma recompensa, ou direito a uma punição. Nenhum ato voluntário, deliberado, advertido nessa vida é indiferente. Ou ele se dirige para Deus, ou ele me afasta de Deus. Me lembro um padre que dava aula sobre isso no seminário, sobre a graça, tema vasto.
E ele, para explicar pra gente, tinha o pincel de quadro branco na mão. Ele pegou e jogou o pincel assim no outro lado da sala e falou assim: ou esse ato me fez ganhar méritos, ou um direito a uma punição. Então um seminarista levantou a mão e falou assim: padre, espero que o senhor tenha ganhado méritos com esse ato. Fazer uma brincadeira com o padre. Mas não tem ato indiferente. Acho que foi um ato meritório porque era em vista de explicar melhor a teologia. Não tem ato indiferente nessa vida. O que quer que eu faça vai ser calculado no livro da inteligência de Deus como algo que ele vai pedir contas por bem ou por mal. Isso é uma quarta ilusão das pessoas. Né? As pessoas, elas levam os atos delas com muita leviandade. Com muita leviandade. Quinta ilusão: um pecado a mais, um pecado a menos, que mal que tem. Muitas vezes isso não é deliberado assim com tanta frieza, mas é um certo espírito amorfo, pouco nítido, mas presente nas pessoas. A providência, ela conta tudo, ela pesa tudo. Santo Afonso de Ligório é claro em relação a isso. Sabe lá o pecador se aquele pecado é o último que fará com que Deus decida finalmente pedir contas finais para ele. Santo Afonso é claro em relação a isso. Deus, ele leva tudo em consideração: os pecados que nós cometemos, os perdões, as absolvições que ele nos dá, as graças que Deus nos oferece, as dívidas que nós contraímos com ele, seja em estrita justiça, seja por gratidão. Os méritos que nós ganhamos, tudo é calculado, tudo é levado em conta pela inteligência de Deus. Tudo, tudo. Não há ato indiferente. Cada culpa deliberada pode ser o sinal de um começo de Deus pedir contas para mim. E cada boa ação pode ser uma espécie, entre aspas, algo semelhante a uma confirmação em graça. Um aumento enorme de benevolência e de cuidado mais particular da providência que vai ser dado para mim, que não seria dado antes se eu não tivesse feito aquele bem. Isso é uma coisa que também tem que tirar da cabeça. As pessoas acharem que se elas cumprirem a lei de Deus, que elas vão ter uma vida amarga, de que elas vão ter uma vida penosa, de que elas vão ter uma vida terrível. Isso, o mau espírito faz grandes conquistas contra Deus, colocando isso na mente das pessoas. Se elas levarem uma vida conforme os mandamentos, elas vão ter uma vida amarga, uma vida pesada. É o contrário. Se eu mando uma pessoa correr 100 metros indo caminhar, é fácil fazer isso. Agora, se ela carrega um saco de terra nas costas, óbvio que vai ser pesado. Mas joga esse saco fora. É isso que torna o caminho pesado. É o saco de terra que a gente carrega nas costas. Então joga fora esses apegos. Aí as coisas vão leve. Eu quero dizer então aqui que a gente não deve ficar angustiado, né, com as minúcias dos nossos atos. Angustiado. A gente deve, pouco a pouco, isso é uma coisa que vem aos poucos, hein? Pouco a pouco a gente vai tendo mais luz para ver as fibras da alma da gente e de fato zelar pelas mínimas, pela mínima construção da rede interna da nossa alma. Isso vem aos poucos. Né? Faz mal querer fazer saltos na vida católica, achando que da noite por dia eu consigo ver todos os detalhes dos meus atos. É uma coisa que a graça vai fazendo com muita delicadeza ao longo de muito tempo. Né? Mas a gente deve chegar nesse ponto, mas sem angústias. Há uma diferença muito grande entre levar as coisas a sério e levá-las com angústia. O Espírito de Deus não causa angústia nas pessoas. Deus é um Deus de paz e não de aflição. A Sagrada Escritura repete isso inúmeras vezes. A gente deve levar a sério as coisas, e esse estado de espírito é exatamente aquilo que pode ser a questão esperada por Deus para meio que confirmar a gente em graça. Começar ali uma sequência de benefícios sobrenaturais, de ajudas da providência, para as coisas irem muito bem. Mas que a gente tenha esse bom espírito de levar as coisas a sério, com simplicidade, com tranquilidade, sem angústia. Deus não é um Deus de paz, não de aflição. Mas levar a sério as coisas. Sexta ilusão, penúltima ilusão: nós nos enganamos a respeito da nossa salvação. Ou eu creio que ela depende só de mim e eu me desespero, ou eu creio que ela depende só de Deus e eu sou negligente e também me desespero depois. É necessário clarificar isso daí.
Não existe, para fazer café eu preciso de duas coisas, pó de café e água. Cada coisa, a água e o pó de café, cada uma dessas coisas é necessária, mas não é suficiente. Só água é necessário para fazer café, mas não é suficiente. Pó de café é necessário, mas só o pó de café não é suficiente. Para fazer café eu preciso das duas coisas. Para eu fazer uma boa obra para a salvação da minha alma, eu preciso da minha vontade livre, determinada a fazer o bem, e a graça. Só a minha livre vontade não basta. Ela é necessária, mas não é suficiente. Só a graça não vai fazer as suas pernas se mexerem. É você que se move. Por deliberação e determinação sua. A graça é necessária, mas não é suficiente. Tem que ter as duas coisas. É necessário clarificar isso daí. A vida de um católico, a viagem dele nesse mundo, é uma mistura constante de graça e de livre-arbítrio. A graça, ela faz tudo, ao mesmo tempo em que a vontade coopera com tudo. É assim que é o progresso na vida católica. Não basta só, por exemplo, rezar sem agir. Ou então as pessoas quererem fazer coisas sem rezar. Às vezes até eu digo que é necessário rezar mais do que a gente pode, de fato. Nessas horas eu vou lá no Carmelo, ou vou em algum outro lugar e peço para as irmãs rezarem, enquanto eu também rezo. As coisas funcionam. Às vezes, mas eu também faço. É assim que é necessário saber lidar com as coisas que a gente tem que fazer para a nossa salvação. Só a nossa vontade não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Só a graça é necessária, mas não é suficiente. Eu preciso juntar as duas coisas. O segredo de uma alma que se salva é que ela faz uma espécie de jogo, ela faz uma verdadeira cooperação, um verdadeiro acordo entre a natureza dela e o sobrenatural. Ela reza para agir, e ela age rezando. Ela reza para continuar fazendo as coisas e continua fazendo as coisas pela oração. Ela prossegue com uma nítida percepção de que Deus age conjuntamente com ela. Não se iludam achando que vou fazer tudo direito, por que não está dando certo? Tem que rezar muito às vezes. Às vezes pedir até para os outros rezarem junto. Última ilusão, a respeito da morte. Muitos pecadores, eles têm uma visão assim de que vão ter regalias na hora da morte. E as pessoas que levam uma vida católica séria, elas olham para a morte assim com um pavor que não é justo. E aqui também é necessário ter conceitos adequados sobre as coisas. Tal vida, tal morte. Essa é a regra geral. Ordinariamente as pessoas morrem num estado de alma que elas cultivaram ao longo da vida delas. Ordinariamente, porque tem algumas exceções que eu quero então brevemente falar aqui. No caso das pessoas boas que levaram uma vida boa, honesta, com sinceridade, elas de fato tinham a intenção reta, sem ficar se iludindo, sem ficar mentindo para Deus e para elas mesmas, de se salvar e faziam as coisas, levando as coisas a sério, com serenidade, com confiança na providência, rezando, cooperando com a graça, com esforço e sacrifício pessoal. O céu inteiro seria capaz de descer na hora da morte dessa pessoa antes que ela se condenasse por alguma tentação. O céu não deixaria essa pessoa se perder. Isso é sempre assim. É sempre assim. O céu jamais consentiria em ver de maneira passiva uma pessoa que levou a vida desse jeito, no último instante, ter uma tentação, cair em pecado grave e morrer com a graça perdida. Se condenar. O céu jamais faria isso. É necessário que isso fique bem claro. Tá? Tem pessoas que ainda hesitam em relação a isso. Está errado isso daí. O céu jamais consentiria em ver uma pessoa dessas morrer fora da graça de Deus. No segundo caso, com relação aos pecadores, tem algumas exceções. Quase nunca com aquelas pessoas que deliberadamente, com presunção formal, ficavam jogando fora as graças que Deus dava para elas. Raramente Deus leva em consideração ali alguma coisa para essa pessoa não morrer em pecado. Talvez até severas penitências e enormes orações de outras pessoas por ela, ou pelos pecadores em geral. Enfim. Eu lembro até hoje, era só uma reflexão de um monge beneditino, mas ele falava, tinha um monge beneditino do convento dele, do mosteiro dele que falecia, estava nas últimas horas de vida, e passando desolações brutais. E os monges vão revezando para nunca deixar o monge sozinho. Sempre assim.
Alguém está morrendo no mosteiro, no convento, tem sempre alguém com ele, com a pessoa. E ele passava desolações brutais. Uma pessoa de passagem ali perguntou para o monge, mas isso aqui é alguma penitência por causa, alguma punição de Deus por causa de um pecado dele? E o monge disse, olha, eu acho que mais provavelmente não, ele conhecia a vida do monge que estava morrendo. Eu acho que Deus está pedindo para ele, né, o que ele deveria ter cobrado de outro pecador, que no final das contas se salvou. E vem aqui pedir algum sacrifício dele na hora da morte. Deus, às vezes, né, raras exceções, concede misericórdia para aquelas pessoas que deliberadamente, com luz na inteligência, foram negligenciando as graças que Deus dava, mas isso não é comum. Com uma certa frequência, para aquelas pessoas que durante a vida tiveram poucas graças, tiveram poucas oportunidades de ter mais luz, e tiveram alguém que praticamente não tiveram, até não tiveram alguém que pudesse orientá-las para aprender como fazer as coisas direito, saber lidar consigo mesmo, saber lidar com os outros, de maneira a se salvar. Se a pessoa tinha a inteligência muito tênue com essas coisas, aí Deus leva muito isso em consideração e frequentemente deixa essas pessoas se salvarem, dá alguma graça para elas se mudarem de vida ali. Na hora que elas veem que elas vão morrer, a morte está perto, elas acordam para a vida, de fato percebem que levaram as coisas de maneira leviana, começam a rezar e pedem misericórdia para Deus e Deus ajuda. Mas isso é muito mais devido à curta visão delas, por uma grande fraqueza, por própria disposição, muitas vezes, pessoal, e não por luz na inteligência de deliberadamente varrer para debaixo do tapete as graças que Deus dava. Deus leva essas coisas em consideração. Eu me lembro, até hoje um caso, uma vez eu fui ver uma pessoa, não era aqui, em Brasília, no hospital, e é uma pessoa que, uma senhora, já de idade, ela tinha câncer de colo do útero, já bem avançada, ela ia morrer. E só quem é dessa área para saber o quanto um câncer de colo de útero pode ser bastante doloroso e bastante duro. E era o caso dela. E ela vivia amasiada com uma pessoa. E eu fui lá convencê-la a, antes de tudo, deixar a pessoa. Ela estava no hospital, ela ia morrer. Mas que ela se determinasse a romper com a pessoa. Ela não ia mais voltar para casa, mas que ela tivesse essa determinação da vontade. E ela não queria. Não queria, fui dando todo o jeito do mundo, todos os argumentos, tudo que a gente pode passar pela cabeça para ajudar a pessoa. Não queria porque eu amo. Falei para ela, a senhora vai odiá-lo eternamente no inferno, porque a senhora vai ver com toda clareza que a causa da condenação da senhora também foi ele. A senhora vai odiá-lo. Ela não mudou de ideia. No dia seguinte ela morreu. Deus queira que ela tenha se arrependido, enfim. Mas complicado supor isso, bem, espero na misericórdia de Deus, mas se a pessoa recebeu graças e continuou deliberadamente resistindo, enfim, Deus a tem. Mas vejam aqui então que tem uma nítida diferença entre uma pessoa que é mais ou menos pega de surpresa pela hora da morte, porque nunca ao longo da vida teve muita ocasião de pensar nisso, né? Outra pessoa que de fato teve sempre luz, nitidez de visão a respeito dessas coisas, né? Nesses últimos casos é bem mais difícil esperar que Deus vá fazer alguma exceção à regra, né? Bem, vistas essas sete ilusões, né? Entendo que a gente corre, então, finalmente, muito menos risco de se condenar se a gente, por reflexão e consideração, acaba levando uma vida séria, levando as coisas da religião com seriedade, com serenidade, com tranquilidade, com reflexão, mas com seriedade, né? Adquirindo convicção de que a vida é nada e é tudo, de que ela não deve receber estima da nossa parte naquele lado trivial, leviano, pífio dela, e de que ela deve merecer toda a nossa consideração no aspecto sério dela, de que a nossa vida não vale nada em relação a esse mundo. Nada vai sobrar. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu padre, sua capela, seu sacramento, isso vai acabar. Eles não têm valor por si mesmos, a não ser na medida em que se dirigem a nos conduzir para Deus. E a vida, nesse aspecto, ela é tudo.
ela não pode ser levada com trivialidade e com leviandade. Ela é nada em relação às banalidades que tem nesse mundo, ela é tudo em relação à eternidade. Sempre deve refletir nisso, a não ser igual aconteceu com essas pessoas do Evangelho. Não, a minha junta de bois é mais importante. Ah, tá, a pessoa que eu casei é mais importante. Isso ou aquilo é mais importante. O Senhor ficou furioso, falou, nenhum deles vai participar da minha ceia. E chamou as outras pessoas estropiadas pelo caminho, quer dizer, gente que tinha a vida talvez muito pior, muito mais complicada, mas Deus foi muito mais misericordioso com elas do que as pessoas que, com muita nitidez, tinham graça, sabiam disso e não aceitaram. Ele as forçou, a gente sabe o que quer dizer forçar pela convicção. Forçar-os a entrar no meu banquete, forçar por convicção, por argumentos. A verdade obriga a pessoa, ela se vê obrigada por dentro. Ela se vê obrigada moralmente, em consciência e livremente. E Deus é muito mais misericordioso com essas pessoas que não tiveram tanta oportunidade na vida do que as pessoas que com deliberação deixaram de lado e levaram a vida de maneira leviana. Tem uma noção justa da vida, tudo vai passar, a vida vale nada e vale tudo, nada em relação a esse mundo e tudo em relação ao outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.